Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje a gente vai aprender uma peça linda e super útil. Olha só, uma maletinha manicure que dá também aí para fazer no tema de maquiagem, tá? É bem legal, só mudando o tema do tecido, dá para variar bastante. Eu vou mostrar aqui por dentro como que ela é. Se você for aí, a primeira vez que está acessando o meu canal do YouTube, já se inscreva, ative o sininho embaixo para receber as notificações das nossas aulas que são toda semana, gente. Se você está iniciando na costura criativa ou gosta muito de estar assistindo, aprendendo coisa nova, se inscreva aqui no canal, que eu garanto que vocês vão adorar, tá? Olha só como que ela é por dentro. Tem um bolsinho para pôr esmalte, o outro aqui, olha que legal, para pôr as coisinhas, e como eu disse, dá para maquiagem também. Então vamos lá, pessoal. Aqui agora eu vou começar a explicação dos materiais, tá? As medidas para fazer a nossa maletinha estão na descrição do vídeo. Depois só dá uma olhadinha na descrição, anotem direitinho todas as medidas para fazer seguindo aqui a explicação, tá certo? Então vamos lá, começando aqui pela parte do corpo, certo? Ei, já derrubei um cursor no chão. A parte do corpo, gente, vocês vão cortar a medida, tá certo? Aqui e aqui. E o que que eu fiz, ó? Nas pontinhas, nas 4 pontinhas, eu arredondei. É opcional, viu, gente? Quem quiser pode deixar quadradinho mesmo, tá? Eu arredondei as 4 pontinhas, ó, aqui, aqui e aqui dos outros dois lados também. Em todos os materiais que eu vou cortar aqui no corpo, que vai ser o quê? O tecido principal, que é esse lindo, maravilhoso que tá aparecendo aqui do lado de fora. Gente, tem o kit de materiais para vocês fazerem essa peça lá no meu site, tá? É só acessar o link aqui na descrição. Então, esse tecido aqui, lindo, ele é digital, olha só. Ele é bem bonito. Então, cortei uma vez o tecido principal, que é aquele que fica do lado de fora. Uma vez o tecido de forro, que é o que vai ficar do lado de dentro. E uma vez a manta R2, tá? O que que eu já fiz aqui para adiantar? O tecido de dentro, que é o tecido de forro, eu já coloquei aqui na manta, passei o ferro e passei uma costurinha em toda a volta, tá? Então, eu fiz isso aqui para adiantar. Então, isso é a parte do forro. Do forro não, desculpem, do corpo. Então, isso é a parte do corpo, tá? Tudo cortadinho, a gente já pode deixar ele aqui, ó, no jeito, tá bom? E aí, tem também a parte dos bolsos, tá? Olha aqui, vocês vão cortar 2 vezes a medida do bolso. Aqui, gente, eu tô usando, ó, essa telinha, que é a telinha vôlei. Chegou lá no site, a gente não tinha, mas chegou, tá? Quem quiser ir lá adquirir, temos essa telinha vôlei lá no site, tá bom? Eu cortei 2 vezes na telinha a medida do bolso. Quem não tiver telinha e quiser fazer com plástico cristal, pode. Se quiser fazer com o próprio tecido, pode. Plástico translúcido também pode, tá? Eu optei pela telinha, gente, porque ele é mais maleável no bolsinho que vamos guardar os esmaltes. Eles ficam mais folgadinhos, não ficam tão agarradinhos como se fosse, como a gente faz no plástico cristal. Mas dá para usar o plástico cristal também, tá? Então, esse é o corte do bolso. Ainda para os bolsos, gente, a gente vai precisar aqui, ó, de zíper. Aqui eu tô usando o zíper de número 5, tá? E aí o cursor são 2, um caiu aqui no chão, depois eu vou pegar. São 2 cursores, tá bom? 2 cursores e aproximadamente 68 centímetros de zíper, tá? Porque nós vamos fazer 2 bolsos, então a gente vai cortar ele aqui, ó, daqui a pouco, um pouquinho maior, né, do que a largura da nossa peça. Então, tá aqui o zíper e o cursor, também temos no site, tá, pessoal? Zíper e cursor na minha lojinha para quem quiser adquirir, tá? E aqui a gente vai precisar também fazer a nossa aba, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, ó, só para vocês entenderem. A aba é essa partezinha que a gente fecha a maletinha, tá? E o que que eu fiz aqui na parte da aba, gente? Eu primeiro cortei as medidas da aba em um papel, olha só. Cortei um papel
E aqui, ó, em duas pontinhas, aqui em um dos lados, eu arredondei um pouquinho, tá bom? Usei o cone de linha, tá, gente? Arredondei aqui. Aqui embaixo deixei retinho. Eu recomendo que vocês usem primeiro o papel para poder fazer o passo a passo que eu vou explicar aqui agora, tá? Depois que riscou o moldezinho da aba aqui, ó, no papel, as medidas da aba, aliás, vocês vão cortar nos 3 materiais que eu vou falar aqui, um quadrado maior que a aba, que caiba, ó, o papelzinho da aba dentro, desse jeito, e fique sobrando algumas beiradinhas, tá? Que é pra gente poder fazer a costura melhor. Eu gosto sempre de fazer a aba assim. Então, eu vou cortar aqui, ó, 2 vezes no tecido, aqui ó, 1, 2, e 1 vez na manta, tá certo? Manta R2 ou R1. Aí, como que eu vou posicionar? Primeiro aqui, ó, façam igual eu que não tem erro. Coloca a manta na palma da mão, tá? Primeiro a manta. Depois, eu vou colocar uma das partes do tecido assim, em cima da manta, com a estampa virada pra cima. E, por último, eu vou colocar estampa de frente com estampa, ó, desse jeito, tá? E vai ficar aqui, então, essas camadinhas. Depois que a gente colocou estampa de frente com estampa, o avesso do tecido vai ficar pra cima, tá certo? Aí sim eu posso pegar o meu papelzinho da aba, colocar aqui dentro e riscar com caneta em volta. Não precisa da margem de costura nem nada, pode riscar o tamanho certinho aqui. E aí vocês vão chegar nesse ponto que tá a minha aqui, tá certo? Vou alfinetar e daqui a pouco a gente vai costurar, vocês vão entender como é que a gente faz essa aba, tá? Então essa é a parte da aba, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai precisar de 2 pedaços de alça. Aqui eu tô usando alça pronta, tá? Eu tinha essa rosinha aqui que combinava, então peguei ela e cortei 35 centímetros 2 vezes. Se você tiver alça pronta, pode ir lá só cortar essas 2 vezes na alça e já dá pra usar. Se você não tem alça pronta, vocês podem fazer com tecido, tá certo? Tem várias aulas minhas que eu faço as alças com tecido. Quem é minha aluna do curso de costura criativa, lá nas peças que a gente faz dentro do curso, todas as alças são com tecidos, é só seguir o mesmo passo a passo, tá bom? Mas basicamente, o que vocês vão fazer se for no tecido, tá? Então, vou deixar minha alcinha aqui do lado pra explicar. Se a alça de vocês forem no tecido, vocês vão cortar 2 vezes no tecido o tamanho de 35 por 12, tá bom? 2 vezes no tecido o tamanho de 35 por 12, tá? Vamos supor que esse papelzinho é a minha alça no tecido, nesse tamanho que eu passei. 35 por 12, 2 vezes, ok? Vocês vão fazer o seguinte, ó, com o tecido que vocês cortarem, vocês vão dobrar o tecido ao meio, passar o ferro pra vincar aqui, certo? Vai abrir, dobrar as 2 pontinhas encontrando no centro aqui, ó. Bem fácil, gente. Quem aí já fez peça minha com a alça desse jeito? Diz aí que eu quero ver. Ó, encontrou as 2 pontinhas aqui, as 2 extremidades ao centro. A gente passa o ferro novamente para vincar aqui as laterais. E aí, dobra mais uma vez e passa o ferro. Aí, a alça já vai estar pronta, tá? Como o tecido é molinho, vocês podem cortar uma tirinha de manta, tá? No tamanho de 35 por 2,5, abrir e colocar aqui dentro. Pronto, a alça de vocês estão prontinhas para costurar. Depois que fez a dobra, vai costurar, passar uma costurinha do lado de cá e uma do lado de cá, pronto. Aí vocês vão poder usar essa alça de tecido da mesma forma que eu vou usar essa. Porque aí depois dessas dobras e a costurinha que vocês fizerem, a alça vai estar assim, igual essa minha, tá bom? Aí, ó, bastante gente já fez, né, a alça desse jeito, então vai ser bem tranquilo. Inclusive, gente, olha só, essa alça... as meninas do meu curso, e eu não lembro se em aula gratuita já perguntaram, mas muita gente tem dúvida e fala assim, Aline, quando a gente vê assim, vendendo alça chique, é só porque ela é desenhadinha? Geralmente, a maioria das alças que são com desenhos, com listra, com cores diferentes, elas são alça chique, tá? Só que essa alça, gente, ela é uma alça chique também, tá certo? E ela é um rosinha básico. Qual que é a diferença dela? Parece que ela é um algodão engomado, sabe? Ele é firme, ó.
ela é firme, você vê que a qualidade dela é melhor, olha só. Ela não é aquela alça que fica soltando o pelinho aqui na ponta, tá vendo? A impressão que dá é que realmente ela é engomada, tá? Ela é bem firme. Então, só aí comentando para as meninas que me perguntaram uma vez. Então, essa é a diferença de quando você compra a alça chique ou a alça de algodão normal, tá? A alça de algodão normal é bem mais molinha do que essa chique, tá certo? Então aí, ó, todos os materiais preparadinhos. Quem tiver etiqueta, for usar etiqueta, aqui, ó. Já tem a minha etiquetinha aqui. E por último, o que a gente vai usar é o viés, tá bom? Viés para fazer o acabamento dos bolsos e o acabamento da peça. Aqui esse é o viés de algodão e ele é o de 25 milímetros, tá? Que equivale aqui a 2,5 cm. Na minha lojinha também temos várias cores de viés Cinderela para quem quiser adquirir. Tá certo? Vamos começar a costurar, então. Sim, Luzia, com gorgurão também, uma ótima opção. Cláudia Patrícia, ela não desfia essa alça chique, viu? Ela é super da hora, eu gostei. Ó. A gente corta e ela não fica soltando aqueles pelinhos, tá? Aqui agora a gente vai começar o passo a passo da nossa peça, eu vou começar a explicação para vocês costurarem. Já vai dizendo aí pra mim, gente, coloca nos comentários de qual cidade você é, de qual região, quero conhecer todas vocês. Se é a sua primeira vez que tá assistindo um vídeo meu, conta aqui nos comentários pra mim também, que eu quero saber, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou costurar aqui, ó, a minha aba, né? A gente fez todo o processo da aba e agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar em cima do risco de caneta que eu fiz, tá bom? Sem dar margem nem nada. Começo aqui, ó, uma explicação, gente. Na parte reta, a gente não costura. Essa parte reta vai ficar aberta para que a gente possa desvirar. Então, eu vou começar aqui dando retrocesso, vou costurar em cima do risco de caneta em toda a volta e finalizar aqui dando retrocesso, tá bom? Vamos lá, então, botar a bichinha para funcionar. Aqui eu tô usando uma máquina Jack. Essa é a Jack A4, se você quer fazer um orçamento de máquina, saber sobre as Jack ou qualquer outro tipo de máquina, chame pelo Maurício Armindo, da Costura e Bordados. Ele é o meu parceiro de máquinas, que eu confio bastante para indicar. E o contato dele tá aqui na descrição do vídeo. Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, vocês ganham 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá certo? Um brinde bem legal. Só ir lá comprar com o Maurício e falar assim, ó, indicação da Aline Rogério, eu vi no vídeo dela, tá? Então, agora aqui eu vou começar a costurar a alça, tá certo? Meninas, quem tá chegando aí agora ainda não é aluna do meu curso. Gente, meu curso tá aberto para quem quiser comprar e vir ser aluna da comunidade Aline Rogério, tá? Olha só, passei a costura em toda a volta, posso tirar aqui o meu alfinete. E agora sim eu vou tirar esse excesso, ó. Vou tirar esse excesso todo de material aqui em volta, deixando uma margenzinha pra até onde a gente chega na costura, tá, gente? Não corta muito rente, porque senão pode descosturar. Eu vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês qual a distância que eu dou aqui, ó, na hora do corte, tá? Pera lá. Olha só. Conseguem ver? Ó, então deixei aqui um meio centímetro mais ou menos de distância, tá? Depois que a gente cortou aqui, a gente vai desvirar. Deixa eu tirar aqui que a mão tá muito saliente. Ó, vou abrir aqui ó, nessa parte retinha da aba, ó, abrir e aqui eu vou desvirar, tá? Roberta, essa máquina é muito boa, tá? A Jack, filha, a Jack é Jack, gente. Quem tem Jack, fala aí pra Roberta, porque senão parece que eu tô puxando o saco da Jack, mas não é não. Jack é maravilhosa e ela dá pra iniciante, gente. Se você tem medo, ai, tenho medo de comprar uma máquina industrial porque vai muito rápido, não sei o que, tarará, tarará. Essa máquina aqui, gente, ela tem controlador de velocidade. Você consegue controlar a velocidade dela. Escutem, ela ainda fala, ó. Aumenta a velocidade, diminui a velocidade. Então você controla e coloca a velocidade que você quiser pra costurar sem preocupação. Uma máquina ótima, ótima, tá? Ó, depois que eu desvirei,
Vou passar uma costurinha aqui na beiradinha, fazendo um pesponto e dando um efeito legal, tá? Então, pessoal, como eu tava falando, o curso está aberto. Vamos começar um programa muito legal essa semana com as alunas, que é um programa sobre vendas, tá? Se você ainda não é a minha aluna VIP, o link tá na descrição. Aproveite para fazer a sua inscrição hoje e participar do nosso programa de vendas que começa amanhã. A gente vai fazer um desafio sobre vendas com as meninas, umas atividades bem legais para elas colocarem em prática e realmente vender legal, tá? Lá no curso a gente tem também as aulas sobre precificação, para vocês aprenderem a colocar um preço justo na peça. Ó, passei a costurinha em toda a volta, ela ficou assim, dá pra ver? Vou reservar a aba aqui do lado que a gente vai usar daqui a pouco. Vou deixar ela junto com a alça, que a gente vai colocar elas no mesmo momento. Então, deixar aqui do ladinho. Agora, nós vamos costurar o zíper no bolsinho. Não, daqui a pouco, gente. Esqueci do viés, não esqueço do viés. Olha só. Aqui eu tenho a telinha vôlei, né? São 2 vezes no bolso e a gente vai precisar colocar viés nela. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a quantidade de viés que a gente precisa cortar, tá? Eu vou medir aqui na minha peça a largura, tá? Ó. Vou medir a largura e vou cortar aqui no viés, tá bom? Então, olha só, é a largura da peça, tá, gente? Esse tamanho de viés, pessoal, eu vou cortar 6 vezes. A gente vai usar 6 vezes esse tamanho. Então, vamos lá, vamos cortar aqui. Ó. Então, eu vou usando essa que eu já cortei como medida, ó, e vou tirando mais tirinhas. Então, vão ser 6 tiras como essa, tá? Ó, os 6 pedaços de viés, depois que a gente cortou todos, a gente vai dobrar ele, ó. Aqui, gente, o viés, ela tem essa dobrinha, só explicando pra vocês verem pra que lado que a gente dobra. A gente dobra assim, ó, as dobrinhas, na onde tem as dobrinhas, elas ficam aqui pra dentro, tá? Então, eu dobro ao meio, a gente vem apertando aqui, ó, pra ela ir vincando, ela já fica assim, ó, dobradinha. Eu vou fazer isso com as 6, tá bom? Que aí já fica adiantado. Na hora que eu for costurar no bolso, é só ir pegando a tira do viés e ir costurando, tá bom? Quem quer aí entrar na comunidade respondendo pra Rosiane, o link tá na descrição, pessoal, descrição aqui do vídeo. Cliquem no link, vai abrir uma página pra vocês, onde tem explicando com detalhes o que a gente tem dentro da comunidade, as aulas que a gente já tem bastante aula lá legal, passo a passo de técnicas para vocês usarem na costura criativa, tá certo? Então é só abrir o link que tem na descrição para vocês acessarem essa página, onde tem explicação do que tem no curso, e depois só clicar lá, se vocês quiserem se inscrever, clica lá no botão Quero Ser Aluna VIP, e aí já vai para a página de venda, tá? Então, pronto, ó, dobrei. Agora, ó, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser costurar viés nos bolsinhos. Um viés de cada lado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, na beiradinha. Aqui eu tô usando a telinha, mas se estiver usando plástico, tecido, o que estiver usando, vocês vão colocar o viés aqui na beiradinha, desse jeito, e vou passar uma costurinha. Isso eu vou fazer, gente, dos 2 lados de cada bolso, de cá e no outro bolso também, certo? Prontinho, ó, a gente foi batendo um papo, foi colocando viés, então coloquei nos 2 bolsinhos dos 2 lados, tá? E agora, esses outros 2 que sobrou, nós vamos costurar no zíper, tá certo? Então, aqui eu tenho meu zíper de metro. Ó. Zíper de metro. Eu vou medir ele aqui, ó, no corpo da minha peça, mas eu vou cortar ele um pouquinho maior. Não vou cortar muito rente, pra mim não ter dificuldade na hora de colocar o cursor, tá? Então, 2 pedaços de zíper. Aqui até sobrou uma pontinha, vou deixar aqui, tá? E aí, pra gente costurar esse viés no zíper, eu vou colocar já aqui o calcador de zíper, tá certo?
Então, vou tirar o calcador aqui de uso geral e vou colocar o calcador de zíper, tá bom? Quem aí vai fazer essa peça linda e postar? Diga eu, quero ver aí quem que vai fazer, hein? Quero ver todo mundo fazendo, quem fizer, posta no meu grupo do Facebook. Se for aluna VIP, posta no nosso grupo VIP da comunidade. Se tiver Instagram, coloca lá no Instagram e me marca nos stories que eu quero ver, tá? Quem aí vai fazer? Gente, vai por mim. Essa peça da aula de hoje é uma peça muito vendável, tá certo? Muito, muito mesmo. Tá bom? Então, ó, coloquei o calcador e agora eu vou costurar o viés aqui no zíper, tá? Então, o que que eu vou fazer, gente? Esse é o zíper, ele tem aqui, ó, a beiradinha, então eu vou colocar o viés, deixa eu dobrar direitinho. Colocar o viés aqui na beiradinha do zíper, ó, e passar uma costurinha aqui, tá? Isso eu vou fazer nos dois zíper. Então, tá aqui, ó, os dois zíper com viés, bolsinho com viés, agora é só a gente montar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Cada zíper eu vou costurar em um bolsinho, tá bom? Ó, pois... derrubei. A danada da tesoura caiu. O que eu vou fazer, ó? No bolsinho tem o viés e do lado de cá do zíper também. Então, eu vou pegar, ó, esse viés que eu coloquei no bolsinho e eu vou sobrepor ele aqui na beiradinha do zíper, tá? E passar uma costurinha aqui. Isso eu vou fazer nos dois bolsos, tá bom? Ó, coloquei aqui, costurei, aliás. Agora nós vamos pôr o cursor, tá bom? Então, olha só, gente, depois que os dois bolsos estão prontos, eu vou pegar aqui a parte do corpo, tá? Da minha peça. Como eu expliquei no início da aula, eu já costurei a parte do forro aqui, ó, o tecidinho que fica do lado de dentro, eu já costurei aqui na manta, tá bom? Então, esse tecido tá estruturado na manta e agora a gente vai posicionar aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar, gente, o zíper pra cima, assim, ó, tá vendo? Ele vai ficar próximo aqui à parte curva, a beiradinha. É a maneira que eu gostei de fazer. Quem quiser pode fazer ao contrário, pode costurar os dois assim aqui pertinho, sem problema. Mas eu gostei assim, que os produtos ficam em pezinhos, tá? Então, eu vou começar costurando um zíper de cada vez, né? Pra não confundir vocês. Tô aqui com os alfinetes do meu lado e eu vou posicionar aqui, ó. Deixando, gente, estão vendo aqui, ó, essa beiradinha? Tem o viés e tem essa beiradinha até chegar na borda, certo? Aqui, ó, deixa eu pegar a régua pra medir e passar pra vocês. 2 centímetros tem que ficar, o meu ficou um pouco mais, aí, ó. 2 centímetros, tá? A gente precisa desse espaço pra poder fazer o acabamento, tá bom? E aqui eu vou alfinetar, tá? Pronto, olha só que legal, gente. Tudo alfinetado, tá? Tudo, tudo. E agora, o que que eu vou fazer? Preste atenção. Eu vou costurar aonde tem o viés, ó. Na beiradinha aqui do zíper, o viés de cima, eu passo uma costurinha aqui, certo? Nos dois viés aqui no meio, vou passar uma costurinha na beiradinha desse, uma costurinha na beiradinha desse e costurar a beiradinha desse aqui, tá certo? E depois vou pôr o cursor. Vou costurar aqui primeiro.
Agora eu vou pôr o cursor, gente. Então, ó, pra pôr o cursor, posiciona sua peça em pé. Não vai caber ela toda pra vocês verem, mas só pra explicar. Posiciona ela em pé, tá bom? E eu vou colocar do lado direito para o esquerdo. Presta atenção numa coisa, gente. Em live eu falo do lado direito para o esquerdo, mas pra vocês pode estar parecendo que eu tô fazendo assim com o dedo do lado contrário, mas é porque o celular ele fica de modo espelhado na live, tá? Então desconsiderem a posição que vocês estão vendo da minha mão e considerem só o que eu estou falando. Posicione a peça assim, ó, pra vocês e vão colocar do lado direito para o esquerdo, tá bom? Então é por isso que a gente deixou a pontinha um pouquinho maior. Vou abrir aqui um pouquinho as pontinhas do zíper, tá? Obrigada, meninas. Obrigada a vocês aí que estão colocando o arroba. Teve uma que colocou o link. Obrigada mesmo, tá? A gente criou esse Instagram tem pouco tempo, então vão lá dar uma força, seguir, dar uma olhadinha nas fotos. E agora a gente vai colocar aqui o cursor. Aí. Com a unha grande eu tenho mais dificuldade para pôr o cursor, gente. Deixa eu chacoalhar que ficou cheio de pelinho aqui. Aí. Ó. Coloquei o cursor, vou deixar ele paradinho. Aí, essa é a dúvida das meninas. Olha só, numa peça desse tipo, pra você colocar o cursor do lado de cá, você não vai virar a peça. Porque se você virar a peça e colocar agora aqui do lado direito pro esquerdo, vão ficar abrindo para sentidos diferentes, tá? Então, continue nessa posição. Coloquei o cursor aqui, continuo na mesma posição, eu vou só subir a peça para cima e aqui eu vou colocar desse mesmo modo, tá? Não virem a peça, coloquem assim desse jeito. Vou colocar o cursor agora aqui, para ele vir até aqui, e assim, depois da peça pronta, eles vão abrir e fechar para o mesmo lado, certo? Eu esqueci de pegar a tesoura para zíper, tô usando a mesma tesoura do tecido. Mas, bom eu ficar quietinha aqui, pra não sentir dor, né, gente? Pronto. Colocamos os dois cursores, tá? Colocamos os dois cursores. Depois que nós costuramos o viezinho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou só fechar a lateral dos bolsos aqui na telinha, passar uma costurinha, tá? Ó. Pra segurar essa lateral do bolso, tá bom? Pessoal, valores dos nossos produtos do site, por favor, vocês dão uma olhadinha no site. Eu não falo valores no vídeo, mas não é por maldade, não. Ah, lá não quer falar valor. Não é isso, não, gente. É porque é por ética, né? Profissionalismo, a gente não pode ficar falando valor em vídeo, a não ser que for um vídeo que vai ser editado, vai ser apagado depois. Do contrário, eu não falo valor, porque o vídeo vai ficar nas minhas redes sociais, rodando para sempre. O tempo que a rede social existir, o vídeo vai ficar. E eu falo valor, o que acontece? Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, aumenta o valor do material e eu preciso reajustar no site. Aí vocês assistam o vídeo lá na frente, olha, a Aline falou tal valor do kit, corre no site pra ver tal outro valor, vai cair matando em cima de mim, né, gente? Então eu não posso fazer isso, por isso que eu não falo valor nas lives, tá? Ó, costurei as laterais dos bolsinhos, vou colocar o ferro pra esquentar, porque agora a gente vai posicionar o tecido de fora aqui, ó, coisa linda, gente, já tá nascendo, ó. Vou colocar esse tecido aqui e passar o ferro, tá bom? Ó, vou passar a costurinha em toda a volta e já vou explicar sobre as divisões do bolso, tá, gente? Então, olha só, gente, a explicação que eu vou dar agora, vocês têm que fazer antes de pôr esse tecido, tá? Desculpem, acabei me esquecendo. Mas também é uma coisa que é opcional. Quem quiser pode deixar abertinho assim, sem divisão, igual ao meu,
tá certo? Mas eu vou passar pra vocês a medida, tá? Deixa eu abrir a minha outra aqui, pra vocês poderem costurar de um dos lados. Que é igual aqui, ó. Eu fiz umas divisões, tá? Então, eu vou medir aqui pra vocês. Esse primeiro bolso, vocês vão medir 16 centímetros, tá? Mede 16 centímetros e costura aqui, tá? Retrocesso no começo e no final, a costura começa aqui no viezinho e finaliza no outro viés. Toma cuidado para não pegar a costura no zíper, tá? Então, o primeiro bolso é 16 centímetros. Temos aqui 2 bolsinhos estreitinhos para pôr espátula e palito. E cada bolsinho estreitinho desse tem 2,5 centímetros, tá? Então, conta 2,5 centímetros, faz a costura. Se você tiver aquela canetinha que apaga com o calor do ferro, posiciona a régua assim, ó, risca e depois costura em cima do risco, tá? Então, 2 estreitinhos de 2,5 centímetros e aí vai sobrar esse outro aqui. Que aí não precisa medir porque vai ser a sobra, né? Vocês fizeram a medida desse, esse e esse de 2,5 também, e aí sobrou esse aqui. Pra quem quiser fazer as divisões, tá certo? Agora, nós vamos aqui, ó, colocar primeiro a aba, tá? Derrubei a alça no chão. Ó, vou pegar a minha aba, que ela já tá prontinha, a gente fez no começo da live. Deixa eu só tirar a beiradinha aqui. Aí. O que eu vou fazer com a aba, gente? Eu vou dobrar ela ao meio, nessa parte retinha, e vou fazer um pique, bem pequenininho, tá vendo? É só pra marcar o meio. A mesma coisa eu vou fazer na minha peça, ó. Eu vou dobrar a peça ao meio, colocando curvinha com curvinha, ó, bem certinho. Dobrei, aqui eu vou dar um piquezinho também, tá? E aí, vou virar ela pro lado de fora. O que eu vou fazer? Eu vou unir o piquezinho que eu fiz na aba com o pique do corpo. Vou colocar pique com pique bem certinho, porque eu sei que ele tá centralizado ao meio. E vou passar a costurinha aqui, tá? Prontinho. Agora, nós vamos colocar as alças, tá bom? Expliquei, dei a explicação no começo do vídeo. Aqui eu tô usando a alça pronta, mas pra quem for fazer a alça de tecido, eu dei uma explicação no começo da aula, depois só assistir, tá? Olha só, gente, que legal. A aba, ela vai nos ajudar a medir pra centralizar a alça. O que eu vou fazer aqui, ó? A partir da beiradinha da aba aqui, onde ela termina, eu vou medir 2 centímetros, tá? 2 centímetros pra cá, eu vou posicionar a alça aqui, tá bom? Então, ó, esse espacinho da aba até a alça tem 2 centímetros, tá? Então, bem simples. E vou costurar a beiradinha dela aqui. Costurei, vou pegar a outra pontinha, vou trazer do lado de cá. Vou medir aqui também, ó, 2 centímetros, posiciona a outra alça. Vai e volta, eu costuro e volto no retrocesso. Agora, deixa eu pegar aqui no chão a outra alça que eu derrubei. Sabe porque eu não podia ficar derrubando as coisas hoje? Ai, consegui pegar. E agora de cá, gente, eu vou colocar a outra alça. Tem 2 dicas para passar para vocês de como colocar a outra alça. Uma é a forma que eu vou fazer, que eu acho mais fácil, tá? A outra é o quê? Vocês marcarem o centro de cá também, ó. Curvinha com curvinha, dá um piquezinho aqui, tá? É uma das formas. Depois que deu o pique e marcou o centro, vocês vão vir do lado de cá, onde já pôs a alça, vai medir aqui, ó. Tem 14 centímetros o espaço, tá certo? E aí, 14, metade de 14 é 7, né, gente? Aí, vocês vêm no pique que fez de cá e vai marcar 7 centímetros para um lado e 7 centímetros para o outro. É uma forma, tá certo? Mas eu gosto de me basear assim, ó. Eu coloco aqui, ó, eu vejo aonde já tá essa encostadinha e posiciono, porque elas vão ficar no mesmo rumo.
Gente, eu aprendi muita coisa a fazer por rumo mesmo. Eu explico pra vocês uma forma mais técnica, né, sobre as medidas que eu passei, mas eu confio no meu rumo, tá? Então, ó, coloco curvinha com curvinha, porque a gente precisa que fique bem retinho. E aqui dentro, ó, eu vou posicionando até que ela encontre bem certinho com a alça que já foi colocada, tá? Olha lá, ó. Quem aí acha que o senso do rumo da gente é melhor? Assim, eu sempre tenho certeza que desse jeito não vai dar erro, tá? Então, ó, o principal é o quê? Deixar a curvinha bem certinha aqui e alça em cima de alça. Segura aqui pra ela não sair do rumo e passa a costura. Eita, bichinha, foi muito rápido. Diminui a velocidade. Pronto. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Então, ó, dobra aqui de novo, curvinha com curvinha, e aí eu vou espaçar aqui, ó, colocar, ó, no mesmo rumo, tá vendo? Coloquei, seguro aqui pra não soltar e passa a costura. Pode sim, Dora, quem quiser pode me chamar no WhatsApp, tá? Pra comprar pelo WhatsApp, gente. Só peço um pouquinho de paciência, que no WhatsApp eu termino a live, fica uma lista enorme de mensagens e eu vou respondendo ao longo do dia. Mas até o final do dia eu atendo todo mundo, tá? Ó, costurei as alças, agora a gente vai finalizar com viés. Vou só passar uma costurinha aqui que o tecido tá soltando. Pronto. Antes de finalizar com viés, gente, pra quem quiser pôr a etiqueta, nós vamos pôr agora, tá? Aqui, ó, a etiqueta bandeirinha, eu vou dobrar ela ao meio, tá? Vocês já sabem, quem faz é meu irmão e minha cunhada, o contato tá na descrição, a etiqueta de bandeirinha, tá? E aí eu vou posicionar, ops, prendeu aqui, vou posicionar ela aqui do meu ladinho de dentro, ó. Coloco ela aqui na beiradinha e passo a costura, tá? Pronto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar, está tudo certinho, tudo costuradinho. Se tiver beiradinha de tecido sobrando, ó, a gente tira, tá? Faz a limpeza, porque agora só falta colocar o nosso viés e ser feliz, né, gente? Vender bastante, tá? Então, ó, tudo que tiver de beiradinha de tecido, fiapinho de linha, beiradinha de zíper, de tela, vocês tirem agora, tá bom? Aí. Pronto. E agora é só pôr o viés. Vou pegar aqui o viés. Sim, Rosângela, no site dá pra comprar e ser entregue pela transportadora, tá? Lá no site tem a opção transportadora Jadlog ou correio, tá bom? Vamos lá começar a colocar o viés daquele jeitinho que vocês já sabem. Corta um pedacinho aqui de viés. Gente, tá chegando agora aqui na minha página. Se tiver no canal do YouTube, tá chegando agora, não sabe pôr viés? Tem um vídeo mais recente que eu postei, que foi na semana do desafio do viés, a explicação bem de pertinho de como aplicar o viés. No meu canal do YouTube, gente, se inscrevam lá, canal do YouTube Aline Rogério, se você ainda não é inscrito, se inscreva e vá lá assistir esse vídeo legal que eu postei recentemente. Quem aí já é inscrita no meu canal, hein? Contem pra mim. Olha só, pessoal. Posiciono aqui essa tirinha de viés primeiro e passo uma costurinha pra segurar essa tira, tá? Aí, aquele esquema, ó, posiciono meu viés aqui em cima dessa tirinha e passar a costurinha em toda a volta, tá certo? Vou passar aqui em toda a volta da minha peça, deixando aqui o viés bem paralelo com a beiradinha da peça, tá? Agora eu quero responder a pergunta da Kátia. A Kátia perguntou: qual a diferença de fazer com a dobrinha do viés aberta ou fechada? Eu só consigo colocar aberta. Primeiro ponto, primeira coisa, viu, Kátia e todas as outras meninas? É opcional, tá?
Não tem forma certa ou errada. Podem fazer das duas formas. Se vocês assistirem vídeos meus no YouTube, quem é a minha aluna do curso sabe que eu fiz também os vídeos lá falando sobre isso. Lá no curso eu ensino direitinho as duas formas, porque, primeiro ponto, é opcional, tá? Pode fazer com a dobrinha aberta, pode fazer com a dobrinha fechada. Eu faço às vezes com a dobrinha aberta e às vezes com a dobrinha fechada. E agora eu vou explicar o que eu analiso na hora de decidir se eu vou fazer com o viés aberto ou fechado, tá? Eu só uso a dobrinha do meu viés aberta, gente, quando é uma peça muito grossa, com muita estrutura. Muitas camadas, camada de manta, de tecido, de plástico, disso, daquilo. Aí eu abro a dobrinha, porque eu consigo rebater o viés depois com mais facilidade. Então, eu particularmente analiso a peça dessa forma para saber se eu vou fazer o viés com a dobrinha aberta ou fechada. Mas aí no caso da Kátia, consegue costurar só com a dobrinha aberta? Continue, tá? Façam do jeito que vocês se sentirem mais confortável, tá bom? Beleza? Agora a gente vai finalizar, ó, virando todo o viés pro lado de fora e rebater. Aqui, gente, observem, a alça tá aqui, a gente vai mesmo assim, ó, dobrar o viés por cima da alça, da aba e fazer o acabamento, bem tranquilo, tá? Agora a gente vai rebater o viés. Eu vou virar aqui, ó, a beiradinha do viés, tá? Pra esconder esse acabamento feinho e passa a costura em toda a volta, tá? Dizendo mais uma vez, tem dificuldade com viés, quer aprender? Na live não dá pra ver direito, né? Eu passo só a explicação. Vai lá no meu canal do YouTube, que lá tem um vídeo. O mais recente eu postei na semana retrasada, mostrando bem de pertinho aqui como que é para aplicar o viés. Nossa. Finalizei aqui com a costura do viés, olha só como que ela ficou por dentro, tá? E aí, gente, vocês vão colocar o botãozinho, tá? Coloca um botãozinho na aba, certo? Fecha aqui a peça, ó, bem certinha, tá? Para o botão não ficar torto. E aí, fecha a aba aqui, ó, e marca onde tá encostando o botão e coloca o outro botão aqui, tá? Sobre o botão, quero mostrar uma coisa pra vocês na outra peça que eu fiz. Ó, deixa eu fechar aqui, que essa aqui tá pronta. Olha só, na outra peça que eu fiz, gente, o botão ficou bem aqui, olha só. Tá dando pra ver o botão? Ele ficou bem em cima aqui da costura da divisão. Então, eu pus ele por cima do bolso, porque não ia atrapalhar. Porque aqui tem uma costura, tá? Mas se você for fazer sem divisão, ou se o botão for ficar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, vocês abrem o zíper e colocam o botão por dentro do zíper, tá? Pra não marcar o bolso. Mas nesse aqui, ó, eu pus de fora, tá vendo? Porque ele saiu bem em cima da costura. Tá certo, pessoal? E aí, gostaram? Preço de venda para essa peça, gente. O preço de venda, a sugestão, né? Eu sempre deixo uma margem de sugestão para vocês. Quem for fazer com tecido digital tem que se atentar no valor do tecido digital, que ele é mais caro, tá certo? Então, o preço de venda que eu deixo aí de sugestão para vocês, quem fizer assim igual a minha, é uma margem entre 70 e 90 reais, tá certo? Uma peça linda, com um tecido temático maravilhoso, então vamos valorizar na hora de colocar o preço também. Viu, gente? Tá aí a nossa peça prontinha, espero que vocês façam e gostem dessa peça. Vai ser sucesso de venda, gente, é um tema muito legal,
que dá pra fazer também para outros temas, né? Como eu disse, porta-maquiagem, dá pra fazer pra enfermagem, até infantil, com tema infantil pra guardar caderninho, lápis de cor. Então dá bem legal.